Shalom, shalom, boa tarde. Estamos aqui no dia 24 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 8 de Kislev do ano 5781. Bendizemos a Hashem que nos concede a graça de podermos estarmos juntos, mesmo sendo um encontro virtual, mas a Ruach HaKodesh, o espírito de inspiração, revelação de Hashem, é que nos une em à tarde com a Torá. Momento muito especial, pois nós estamos trazendo o céu para a terra. Essa era uma das grandes mensagens e um dos grandes propósitos do nosso Rebbe, trazer o céu para a terra. E é isso que nós temos visto nesses últimos dias, tanto nas gotas de sabedoria do Rebbe, como também pelos estudos que até aqui, nestas 7 parashiot, nestas 7 porções, nós estamos no princípio ainda da 7ª porção, em que nós estamos vendo trazer o céu para a terra. É um desafio, e é um desafio majestoso esse, pois à medida que nós realmente conectamos a nossa alma divina com a centelha divina do Eterno que está em nós, então se cria amém. Então se cria realmente uma conexão direto com o infinito, o Ein Sof, o Todo-Poderoso. Dessa forma, nós procuramos fazer aquilo que o Rebbe sempre trouxe para os seus Hassidim, trazer o céu para a terra. É um desafio, pois existe, sem sombra de dúvida, uma luta constante. Lembram de Daniel, quando se pôs a orar, a interceder, a buscar a presença divina para uma determinada bênção? Depois de 21 dias, quando ele de fato estava envolvido com as preces, o mensageiro do Eterno, o anjo, falou que desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que ele se pôs realmente a orar, a buscar, o Eterno já tinha determinado, sem sombra de dúvidas, a resposta da sua prece. Me perdoem, licença. Então o anjo, por determinação do Eterno, já tinha a bênção na mão e se colocou realmente a trazer. Mas os anjos negativos, anjos contrários daquela localidade, simplesmente se colocaram como um obstáculo para que as respostas não chegassem. Então, por isso, trazer o céu para a terra é realmente algo fantástico, é sobrenatural. E nós precisamos estar realmente num contato com o infinito. E por isso, você não pode fugir a esse desafio. Você precisa estar conectado para realmente cumprir essa missão gloriosa de trazer o céu para a terra. Vamos falar algumas coisas sobre o nosso Rebbe? Primeiramente, Rebbe significa professor. O Rabbi Menachem Mendel Schneerson é o 7º de uma prestigiosa linhagem de Rebbes racídicos. Mesmo após seu falecimento, é conhecido em todo o mundo simplesmente como o Rebbe. Um Rebbe para qualquer pessoa do mundo. Desde que o Rebbe veio para a América, os Estados Unidos, em 1941, pessoas de todas as crenças e de todas as posições sociais viajaram de longe para pedir o seu conselho e ouvir sua sabedoria. Políticos, ativistas em defesa dos direitos civis, escritores, cientistas, líderes religiosos, eruditos,
Homens e mulheres de negócios e pessoas comuns ficavam em fila à sua porta por muitas horas, toda semana. Sacos de correspondência chegavam diariamente com pedidos de orientação e de bênçãos de todos os cantos do mundo. Seus alunos compilaram mais de 40 volumes de seus discursos que foram editados e comentados por ele. Em 1983, quando o Rabi Menachem Mendel completou 80 anos, o Congresso norte-americano estabeleceu o dia de seu aniversário como o Dia da Educação nos Estados Unidos e concedeu ao Rebbe o pergaminho de honra nacional. Em 1995, o Rebbe recebeu póstumamente a medalha de ouro do Congresso americano, um prêmio conferido a apenas 130 norte-americanos desde Thomas Jefferson, por contribuições relevantes e duradouras. Algumas coisas, né, com a graça bendita de Hashem, vamos trazendo aqui do nosso Rebbe, trazendo o céu para a terra. Quando nós falamos do Rebbe, dos seus feitos, das suas gotas de sabedoria, nós estamos fazendo isso, trazendo o céu para a terra. Então nós estamos continuando essa missão. Dentro da biografia do nosso Rebbe, nos conta uma certa passagem que diz assim que um escritor renomado foi visitá-lo naqueles dias em que ele estava enfermo. E depois que ele saiu do encontro do Rebbe, ele virou para os Hassidim, os alunos, os discípulos do Rebbe, e ele se expressou mais ou menos assim, com as minhas palavras, mas dá para entender o que ele disse ao pé da letra. Ele virou para os Hassidim e disse assim: vocês estão fazendo uma coisa errada. Vocês acham que o Rebbe é alguém exclusivo de vocês. E vocês não podem pensar assim. O Rebbe, ele é do mundo inteiro. O Rebbe é para as nações, é para os povos, e não exclusivamente só para vocês. O Rebbe é do mundo inteiro. E nós podemos ver aí o próprio Congresso americano, ele estabelecendo o dia do nascimento do Rebbe como o dia da educação nos Estados Unidos. Isso não é para qualquer um, não. Aliás, isto é exclusivamente para alguém que é ímpar e peculiar, o Rebbe. Pois o dia da educação nos Estados Unidos é exatamente no dia do nascimento do nosso Rebbe. Ok? Nos dias, dia a dia, sempre vamos trazendo algumas coisas referente ao nosso Rebbe. Vamos às gotas de sabedoria de hoje? Nós temos duas para hoje. Uma fala sobre idade adulta e a outra esperando os frutos. Vamos primeiro para a idade adulta. Há 3 coisas que você deve saber para ser um adulto. Primeiro, não se engane. Segundo, não engane os outros. Terceiro, não deixe que os outros o engane. Ou seja, não se engane, não engane os outros e não deixe que os outros o enganem. E aí, finalizando, simplesmente diz assim: faça tudo isso sem tentar impressionar ninguém. Faça de uma forma natural. Não se engane. Tem muitas pessoas que gostam de mentir para si mesmo, né? Isso é realmente um absurdo, isso, né? Isso é pior do que um cruzado de direita no boxe, né? Para nocautear mesmo, né? Não se engane. Não engane os outros, né?
Aí aquela questão, não seja um esperto, entre aspas, querendo enganar as pessoas. Não engane as pessoas. E o terceiro, não deixe que os outros o enganem. E também essa questão, né? Não permita, né, que você seja o bobo da corte, né? Que você seja o bobinho. Não deixe que as pessoas te enganem, certo? Então, quando alguém vem com palavras, né, que você sabe que são palavras mentirosas, enganadoras, simplesmente fale na cara do sujeito. Ô, fulano, não tente me enganar não, que eu sei que você está falando é mentira. Né? Vai buscar uma outra freguesia, porque eu não sou desses aí não, que se deixa enganar. Então você não está me enganando não. Procure a tua turma, boa viagem, tchau, tchau. Pronto, acabou, certo? E faça de uma forma assim, tranquila, sossegada, certo? Para que as pessoas vejam que você é uma pessoa que não é como o curso natural do mundo. Qual é o curso natural do mundo? O mundo é estúpido, idiota e sem inteligência. Né? Então quem segue o curso natural do mundo aí se torna igual ao mundo. Um idiota, um estúpido, sem inteligência. Que você não caia nas redes deles, ok? A segunda gota de sabedoria é esperando os frutos. Se o mundo não precisasse de você e você não precisasse deste mundo, você jamais teria vindo para cá. Deus não lança seus filhos queridos, o Eterno não lança seu filho querido, né? Os seus filhos queridos, para uma viagem tão dolorosa como é realmente esse mundo aqui. Então, se ele te enviou para esse mundo, que é um mundo doloroso e uma viagem dolorida, né? É porque ele tem propósito. Então, não foi à toa que ele te enviou aqui. Então, você precisa deste mundo para se elevar, se aperfeiçoar, e o mundo precisa de você para que também ele venha se elevar, venha se aperfeiçoar. Você diz que não consegue encontrar uma razão. Por que se surpreender com o fato de uma criatura não ser capaz de compreender o plano do seu Criador? Contudo, por fim, os frutos de seu trabalho desabrocharão e todos poderão vê-los. Se você não desistir no caminho, os frutos do seu trabalho, eles realmente vão aparecer no momento certo. O que você não pode fazer é simplesmente o quê? Parar, estacionar, ficar aí como um bobo da corte, né? Ou como diz aquela alegoria, né, que falam que quem dorme no ponto é chofer, né? Então, que você não seja dessa forma aí, mas que você esteja realmente à semelhança de Iacov, né? Que antes dele deitar-se no Monte Moriá, ele ficou 14 anos na yeshiva de Shem Ever e dormia, tirava só soneca, né? Ele não dormia, ele não deitava-se para dormir, ele tirava apenas alguma soneca. E dessa forma, ele ficou 14 anos se preparando espiritualmente para o seu grande objetivo, os seus grandes desafios, a sua grande batalha. E depois que ele se deitou ali no Monte Moriá, ou seja, ele rendeu-se completamente a Deus, e aí depois ele levantou-se e foi em direção aos seus próximos 20 anos, que ele ficaria em Harã, na casa de Lavã, até completar o seu círculo, né? O seu ciclo de retornar à terra prometida e realmente consagrar o povo judeu como o povo escolhido do Eterno, né? Então, deite-se no Monte Moriá, ou seja, renda-se completamente a Deus. Por isso que o deitar, né, a cabeça, que é o nosso membro superior,
ela fica na mesma dimensão do corpo. E isso significa render-se a Deus. E por isso que quando você vai dormir, você deita. E quando você deita, você se rende ao soberano do universo. Por isso que os sábios falam que uma parte da sua alma vai à presença divina para uma prestação de contas e ao mesmo tempo para reabastecer-se, né? Para se fortalecer. E quando você desperta pela manhã, esta alma é restituída a ti. Por isso que o nosso Rebbe, ele diz que este é um exercício de ressurreição que fazemos todos os dias pela manhã. Para aquele grande e majestoso dia, quando Mashiach se revelar, os que morreram até ali ressurgirão para a redenção final, ok? Então, isso é render-se. E quando você desperta pela manhã, você se coloca em pé para você poder enfrentar, entre aspas, né, durante o dia, os seus 20 anos nos desafios que se apresentam diante de você, para que você possa chegar ao fim do dia e agradecer a Deus pela sua fidelidade, ok? Então, vamos à nossa terceira leitura diária da Torá. Hoje nós estamos na nossa terceira aliá. E a nossa terceira aliá, ela começa, né, no capítulo 29 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 18. E nós vamos até o capítulo 30, verso 13. Então, Gênesis, capítulo 29, a partir do verso 18, até o capítulo 30 e o verso 13, é a nossa aliá de hoje. Torá escrita com os comentários de Rashi. Yaakov amou Rachel, Jacó amou Raquel, e disse a Labão: trabalharei para ti 7 anos, o tempo máximo estipulado por minha mãe para a minha permanência aqui, por Raquel. Agora não tendes enganar-me, dando-me alguma outra moça chamada Raquel. Refiro-me simplesmente à tua filha, Rachel, certo? Então ele está dizendo aqui, ó, não adianta você procurar por aí uma outra moça que chame Rachel e a coloque no lugar da tua filha. Eu estou dizendo de Rachel, a tua filha. Além disso, não tentes enganar-me, mudando o nome de tua filha Leia para Rachel. Refiro-me à tua filha mais nova. Ou seja, Yaakov estava dizendo com todas as letras, ó, o meu casamento é com a tua filha chamada Rachel, e ela é a mais nova. Não chame outra mulher, outra moça com o mesmo nome, e nem tente mudar o nome de Leia para Rachel. Leia é a mais velha, eu estou falando da tua filha mais nova. Não obstante, apesar de ter tomado essas precauções para não ser logrado, Yaakov sabia que Lavã ainda tentaria enganá-lo, de modo que ele deu a Rachel sinais secretos, pelos quais seria capaz de distingui-la de sua irmã gêmea, mesmo no escuro. Lavã respondeu: melhor dá-la a ti do que dá-la a outro homem. Fica comigo. E então Jacó trabalhou 7 anos para Lavã, tendo por finalidade casar-se com Rachel, mas aos seus olhos pareceram apenas poucos dias, por causa de seu amor a ela. No fim desses 7 anos, Yaakov disse a Lavã: dá-me a futura mulher, pois, em primeiro lugar, o tempo máximo que minha mãe me autorizou a permanecer aqui acabou. E além disso, meu tempo para ter filhos talvez acabe logo, visto que já tenho. Ou seja, nesse dia, né, ou nesses dias em que Yaakov estava se preparando para casar com Rachel,
certo? Segundo os sábios e o próprio comentário de Rashi, quando ele fala que o meu tempo está acabando, né? E pode ser que não tenha como ter filhos, é porque ele estava com a idade de... Quando você lê, você pensa que ele era novo, né? Um jovem, mas, segundo os sábios e os comentários de Rashi, nesses dias Yaakov estava com 84 anos de idade, certo? E deixe-me habitar ou coabitar com ela. Yaakov exigiu sua mulher porque sua intenção era inteiramente inocente, que era o quê? Simplesmente a fé simples. Aqui o inocente quer dizer, ele tinha uma fé simples, que era cumprir o mandamento de Deus, que era multiplicar, né? Procriar. Então era isso que ele estava falando com Lavã, pai de Rachel. E ele tinha pressa porque ele já estava com 84 anos. Já pensou, né? Para chegar até aqui, o que Yaakov, né? Passou para poder chegar até esse momento tão almejado, tão desejado. Verso 22. Então Lavã reuniu todo o povo do lugar e fez um banquete de casamento. À noite, ele tomou sua filha Leia e levou-a para Yaakov. Rachel, percebendo que sua irmã Leia logo seria colocada em uma situação constrangedora, então Rachel revelou à sua irmã gêmea Leia os sinais secretos que Yaakov lhe dera. E assim, Yaakov pensou que Leia fosse de fato Rachel e consumou o casamento com ela. Segundo os sábios, eles dizem que Leia e Rachel, elas eram irmãs gêmeas idênticas, né? No seu porte físico, no seu timbre de voz, certo? Então, eram irmãs gêmeas idênticas. Então, a única coisa que poderia realmente fazer com que Yaakov descobrisse que não era Rachel, mas que sim era Leia, era exatamente os sinais secretos que ele entregou a Rachel. Mas nesse momento, né, Rachel, ela viu que a sua irmã estava a ponto de ser descoberta e ela poderia passar um grande constrangimento e ela seria realmente muito humilhada. Então, por amor à sua irmã, certo? Ela então entregou para Leia os sinais secretos. E quando ela correspondeu aos sinais secretos para com Yaakov, então ele teve certeza que ela era Rachel e não Leia. Verso 24. Lavã deu a sua serva Zilpá, visivelmente mais jovem, a sua filha mais velha, Leia, como serva. Ele deu a serva mais jovem a Leia, a fim de reforçar a mentira que pregava em Yaakov, pois Yaakov naturalmente pensaria que Lavã daria a serva mais velha para a irmã mais velha, para Leia, no caso, e a serva mais nova para a filha mais nova, que seria Rachel. Então, quando ele viu Zilpá, a serva mais nova, sendo a companheira da noiva que estava ali, então foi um sinal que ele identificou como sendo de fato Rachel. E depois, né, os sinais secretos foram correspondidos, então ele teve realmente certeza que era Rachel, né? Consumou o casamento dessa forma, ou seja, coabitou com a sua, não mais noiva, mas agora a sua esposa, né? Segundo os sábios, falam que Zilpá e a sua irmã Bilá, elas eram filhas de Lavã, com uma das suas concubinas. Então, por se tratar de concubina,
então elas eram tratadas como servas e não filhas propriamente dito, né? Então dessa forma que fala, né, que Lavã entregou as servas, né, para Leia e Raquel, mas elas eram filhas dele. Então elas eram, né, Zilpá e Bilá eram irmãs por parte de pai delas, né? Então Raquel e Leia eram irmãs por parte de pai. Verso 25: quando amanheceu, eis que Iacove discerniu que era Leia, a mulher que desposou. Então ele disse a Lavã: o que me fizeste? Não foi por Rachel que trabalhei para ti, porque me enganaste? E Lavã respondeu: não te nego, Rachel. Acontece apenas que em nossa região a prática estabelecida proíbe casar uma filha mais nova antes da mais velha. Assim, isso é algo que simplesmente não se faz aqui. Portanto, para te dar Rachel, tive de dar-te primeiro a Leia. Completa a semana de celebração das núpcias desta, a sua esposa Leia, e então te daremos aquela Rachel também no dia seguinte, em troca do trabalho que farás para mim por mais 7 anos. Então, aqui Lavã disse a Iacove: Raquel não estou negando, ela é sua esposa, sua noiva, ela vai pertencer a você, mas primeiro é o nosso costume, a filha mais velha casar primeiro. Em seguida que você terminar a sua primeira semana de núpcias, Raquel será dada a você como esposa, mas você vai trabalhar mais 7 anos para pagar o dote da noiva, né? E aí foi isso que aconteceu. Terminou a semana de núpcias com Leia, ele assume o casamento com Raquel e vai mais 7 anos trabalhar para Lavã para pagar o dote. Verso 28: Iacove, como seu pai e seu avô antes dele, comprometera-se voluntariamente a observar todos os mandamentos da Torá. Embora a Torá proíba explicitamente que um homem se case com 2 irmãs, Iacove consentiu com a proposta de Lavã por 2 motivos. Primeiro, a observância voluntária da Torá não pode prevalecer sobre a obrigação de cumprir uma promessa. E Iacove prometera a Rachel que se casaria com ela. E Rachel, por sua vez, com certeza, ela não concordaria em libertá-lo ou liberá-lo dessa promessa. Não esquecendo que quem faz uma promessa, ele está atado a essa promessa, né? Então, Raquel, ela não ia abrir a mão disso, de forma alguma. Iacove prometeu e Rachel disse: ele vai casar comigo. Já casou com a minha irmã, não tem problema, mas vai ter que casar comigo também. Por quê? Porque Rachel, com certeza, convicção que ela não ia abrir mão disso. Por quê? Porque se ela abrisse mão disso, com quem ela ia se casar? Ela iria se casar com Esaú. E ela conhecia a fama de Esaú. Sabia que Esaú não era boa coisa, não era boa bisca. Ela falou: não abro mão. Iacove prometeu, fez a promessa, não abro mão da promessa. Vai casar comigo, eu caso com ele, não tem problema. Certo? Então, ela não abriu mão disso, por quê? Primeiro, né, como diz aqui, Iacove fez uma promessa, certo? E uma promessa feita está acima do mandamento da Torá. E Raquel também não abriu mão disso, por quê? Porque ela teria que casar com Esaú. E, né, que Deus me livre, certamente ela disse assim mais ou menos, né? E a segunda questão é que a Torá afirma explicitamente que 2 irmãs são proibidas de casar com o mesmo homem, porque isso causaria ciúmes entre elas. Porém, nesse caso, Rachel espontaneamente
revelou seus sinais secretos a Leia, demonstrando que não nutria ciúmes dela por casar-se com Iácove. Portanto, Iácove aqueceu a proposta de Lavã e completou a semana de celebração de núpcias com Leia, e então Lavã lhe deu sua filha Rachel como esposa para Iácove. Lavã deu sua serva, a mais velha, Bilhá, para a sua filha mais nova, Raquel, como serva. Iácove assim também se casou com Rachel, e embora amasse Leia, ele amava ainda mais do que amava Leia. Então ele trabalhou para Lavã mais 7 anos, porque ele amava mais Raquel do que a Leia. Ele trabalhou para Lavã durante o segundo período de 7 anos, tão lealmente quanto o servira durante o primeiro período de 7 anos. Apesar do fato que Lavã o enganara. Quer dizer, ele trabalhou com a mesma honestidade, com o mesmo afinco, com a mesma responsabilidade, certo? Igual no primeiro período. No primeiro período ele tinha certeza que ele, ao final de 7 anos, ele casaria com Rachel e voltaria para a casa dos seus pais, Mas aí, um tropeço pelo caminho, ele precisou ficar mais 7 anos. O que Iácove fez? Ele sentou à beira do caminho e ficou chorando? Não. Ele ficou murmurando? Não. Ele ficou dizendo, ai, coitadinho de mim? Não. Ele se fez de fraco? Não. Ele se fez de um pobre miserável? Não. O que mais? Ele levantou-se. Lembra do Monte Moriá? Ele deitou-se na presença de Deus. Ele rendeu-se a Deus completamente, plenamente. Então, em Iácove não havia tempo e nem espaço para se lamentar, se fazer de vítima e ficar com mimimi, certo? Ele simplesmente fez o quê? A partir do momento que ele estava deitado no Monte Moriá, a partir do momento que ele levantou-se, ele foi em frente. Ousado, destemido, corajoso, determinado, convicto. Deus lhe fez uma promessa. E ele sabia que Deus não era um homem para mentir. Que ele cumpriria a promessa. Por quê? Porque aquele que faz a promessa, ele está atado à promessa. Então Iácove não abriu mão disso, como Raquel não abriu mão da promessa que Iácove fez de casar com ela. Iácove também não abriu mão da promessa que Deus fizera. Então ele simplesmente fez o quê? Eu vou continuar em frente. Eu vou continuar em marcha, em luta. Não vou parar. Deus me fez uma promessa. E ele está atado a essa promessa. Essa promessa está comigo. Eu levo comigo essa promessa. E se eu levo comigo essa promessa, Deus está comigo. O Todo-Poderoso, o Ensof, o Infinito está comigo. Por isso, por que você vai ter medo disso ou daquilo? Ou por que você vai ter medo desse ou daquele, ou dessa ou daquela criatura? O Ensof está contigo. Ponto final. Vai em frente. Verso 31. Deus viu que Iácove amava tanto Rachel que Leia se sentia odiada pelo marido comparativamente. Deus, portanto, recompensou Leia, que como sua gêmea idêntica Rachel era estéril por natureza, e milagrosamente ele abriu o seu ventre, o ventre de Leia, e isto abençoou-a com a capacidade de reproduzir, enquanto Rachel
permaneceu estéria. Ou seja, como Leia e Rachel eram gêmeas idênticas, as duas eram estéril ou estéreis, certo? Então, as duas não tinham como ter filhos, mas Deus recompensou Leia, e ele abriu a sua madre, e ela teve a capacidade de reproduzir-se, enquanto Rachel continuou estéril. Verso 32. Leia concebeu e deu à luz um filho. Leia sabia que Ismael e Esaú, os filhos primogênitos de Abraão e Isaac, haviam se mostrado perversos. Portanto, compreensivelmente, ela teve receio de que isso fosse um padrão familiar e o filho primogênito de Iacove também se revelasse um perverso. Contudo, ela previu profeticamente que seu filho recém-nascido não só seria íntegro, ele até se comportaria de forma extraordinariamente íntegra na sua vida e na sua conduta. Ela, portanto, Leia, chamou de Reuven, dizendo, Reu, que significa vede, a diferença, Ben, meu primogênito, filho, meu primogênito, ou seja, vede a diferença entre meu primogênito e Esaú, o primogênito do meu sogro, certo? Então é isso que significa Reuven, Vede a diferença entre o meu primogênito e o primogênito do meu sogro, que era Esaú, o primogênito. Esaú não valorizava o fato de ser o primogênito. Ele vendeu de bom grado seu direito de primogenitura a Iacove. Reuven, porém, valorizará seu direito de primogenitura. No entanto, mais lá na frente nós vamos ver isso sem sombra de dúvidas, mais detalhadamente. No entanto, ele não se queixará quando vir profeticamente que Deus, a certa altura, transferirá seu direito de primogenitura para o seu irmão menor, Yosef, José, e ele não receberá nenhuma compensação por isso. Na verdade, ele até tentará salvar Yosef, José, quando sua vida estiver sob ameaça. Portanto, ela disse, Leia disse, Deus viu minha humilhação, pois agora, pelo mérito das qualidades excepcionais de meu filho, meu marido me amará, tanto quanto ama minha irmã. Uma irmã gêmea nasceu com Reuven. Então, Leia teve um casal de gêmeos. Verso 33. Ela concebeu novamente e deu à luz a um novo filho. Porque ela disse, Deus escutou que eu me sentia odiada, então ele me deu este presente também. E chamou de Shimon. Duas irmãs gêmeas nasceram com Simão, ou seja, tivemos aqui um trigêmeos, Shimon e duas irmãs, trigêmeos. E quando ela se refere a esse novo filho, que fala, e o seu nome será Shimon, está ligado, a Shema, a Shamá, que significa escutar, ouvir. Por isso que ela diz que Deus, ele escutou, que eu me sentia odiada. E dessa forma, então, escutou, está a palavra é Shamá, que tem a raiz que leva para Shema, ouve, escuta, ouvir, escutar. Então, Deus, ele escutou que ela se sentia, ela não falava, certo? Então é isso que ela quis dizer, que Deus escutou, que ela se sentia odiada. Ela não falou nada, nem para Iacove, nem para sua irmã Rachel. Era seu sentimento, mas Deus ouviu a sua voz.
ok? Isso também, né, abrindo um parênteses aí também, é uma palavra para cada um de nós, que muitas vezes nós nos sentimos aí diante de situações, problemas, adversidades, conflitos ou internos, pessoais, né? Ou conflitos familiares, conflitos de ordem no trabalho, na escola ou qualquer outro lugar, e muitas vezes nos sentimos assim, não dá nem para falar, não dá para se expressar, porque se eu falar alguma coisa, aí o problema vai aumentar ainda mais, né? Então lembre-se de Leia. Deus ouviu o seu sentimento. Deus ouviu que ela se sentia, né, odiada. Ou seja, mesmo quando você não fala, Deus está te ouvindo. Ok? Verso 34. De novo ela concebeu e deu à luz um filho e disse: desta vez meu marido se apegará a mim, pois dei à luz 3 filhos para ele, e assim cumpri minhas obrigações procriadoras para com ele. Leia previu que Iacove se casaria com 4 mulheres e geraria 12 filhos, né? De modo que, como ela deu agora à luz ao 3º filho, então ela concluiu que, obviamente, né, Iacove vai casar com 4 mulheres, então cada uma terá 3 filhos. Então a minha cota chegou aqui, certo? Então ela achou isso. Esse 3º filho estava destinado a ser o progenitor da classe sacerdotal do povo judeu. Logo quando ele nasceu, Deus enviou o anjo Gabriel para que o levasse à sua presença, e ele lhe conferiu todos os direitos do sacerdócio. Deus, portanto, chamou-o Levi. Ou seja, esse 3º filho, né, Deus dá um nome a ele, Levi, né? E como Leia previu, ou seja, teve a visão profética, ela confirma. O nome do seu filho é Levi. Então, tanto porque ele veio acompanhado, né, outro significado da expressão se apegará, que é no hebraico ilavê, ele veio, outro significado de ilavê, ser presentes, quando Gabriel o devolveu como por causa da afirmação de Leia, de que Iacove agora se apegaria a ela. Uma irmã gêmea nasceu com Levi. Temos aqui de novo, né, gêmeos que nascem de Leia. Verso 35. Ela concebeu novamente e deu à luz um filho e uma filha gêmea. Ela disse: desta vez agradecerei, que significa agradecerei a Deus, pois ele permitiu que eu desse à luz um número de filhos acima da minha parte natural no total de filhos de meu marido. Ou seja, com Levi ela achou que o 3º filho, o 3º varão que ela deu, a cota estava cumprida da parte dela. Então ela ficou tranquila quanto a isso daí, certo? Mas quando vem o 4º filho, certo? Então ela fala: desta vez agradecerei. Por quê? Porque além das minhas possibilidades, Deus me deu esse outro presente, o 4º filho para o meu marido. E portanto, né, ela chamou de Yehudá. Então cessou de dar à luz. Aí então Leia, de fato aqui ela cessa de dar à luz a filhos a Iacove. Então Rachel viu que não dera filhos a Iacove. Rachel, portanto, invejou as boas ações de sua irmã. Como as 2 irmãs eram idênticas em todos os outros aspectos, Rachel concluiu que Leia fora abençoada com filhos pelo mérito de suas boas ações. E ela disse a Iacove: foi assim que teu pai se comportou quando tua mãe era estéril? Ele não rezou para que ela concebesse? Dá-me filhos,
pois senão não terei perpetuidade e poderia dizer que estou morta. Então Rachel, ela vai conversar com o seu marido e entra ali, entre aspas, né, numa boa discussão, e me dá filhos, senão eu vou ser considerado como uma morta. Uma mulher casada não ter filhos é como se estivesse morta. Dentro da visão judaica é isso. Por quê? Família é o homem e a mulher se casam, tornam-se marido e esposa e procriam, têm filhos, para que venham perpetuar a sua descendência e, acima de tudo, né, a continuidade da missão de transformar o mundo no lar de Deus. Então Raquel, ela foi lá conversar com seu marido. E aí, bebê, como que fica agora? Aí começa uma pequena discussão, um pequeno desentendimento. Mesmo assim, não tira o mérito de nenhum dos dois, viu? Certo? Estamos no capítulo 30, acabamos de ler o verso 1, agora o verso 2. Iacob enfureceu-se com Rachel e disse: como podes comparar-me a meu pai? Ele sentia que rezava a Deus justificadamente, porque não tinha filhos. Eu, porém, tenho filhos. Ele negou filhos a ti, e não a mim. Posso tomar o lugar de Deus, que te negou o fruto de teu ventre? Então veja aí, né, o pé da discussão entre os dois, certo? Então, Iacob, ele achou ruim dela compará-lo ao seu pai. Ele falou, o meu pai, ele realmente não tinha filhos, e ele foi na presença de Deus rogar isto, para que a sua esposa tivesse filhos, a madre fosse aberta. Mas como que eu vou requerer isso de Deus se ele já me deu 4 filhos e mais várias filhas? Então aí ele fala para ela, não foi a mim negado o direito de filhos, foi negado a ti, né? Então olha o embate aí entre os dois, né? Verso 3. E ela disse: aprende então do exemplo do teu avô Abraão. Embora tivesse filhos com Agar, ele ainda rezou para ter filhos com Sara. E Iacob então retorquiu, né? Veio com outra resposta. Sim, mas ele só o fez depois que Sara demonstrou a Deus que ansiava tanto por filhos, que estava disposta a deixar Abraão casar-se com sua serva, com a esperança de que, por esse mérito, ela também viesse a conceber. Aí vem a resposta de Raquel. E ela disse: se esse é o único obstáculo, então aqui está a minha serva Bilá. Coabita com ela, e que ela dê à luz um filho para ti, e eu criarei os filhos dela em meu colo, isto é, como se fossem meus. E assim, por causa do mérito de compartilhar-te com ela, eu também gerarei meus próprios filhos, e desse modo me erigirei em matriarca, cuja essência será perpetuada exatamente como Sara. Não podemos esquecer que, quando Sara faleceu, os 3 milagres cessaram de acontecer na tenda de Sara. E esses 3 milagres só foram reacontecer ou reaparecer quando Rívca, né, ela adentrou a tenda de Sara. Então, a linhagem das matriarcas, ela precisa ter continuidade, certo? E dessa forma aqui, sem sombra de dúvidas, Rachel, ela tinha essa visão também, que o legado das matriarcas precisam continuar. Ela não poderia ficar sem filhos, senão ela seria considerada morta. E ela estava casada com Iacob, assim como a sua irmã. A sua irmã, Leia, já estava com seu legado perpetuado, porque deu a ele 4 varões, 4 filhos, certo? Então agora ela estava requerendo o seu direito, ok? Então, verso 4. Ela lhe deu sua serva Bilá como mulher, e Iacob coabitou com ela. Bilá concebeu e deu à luz para Iacob um filho e uma filha, um casal de gêmeos. Então Rachel disse: Deus julgou-me, que no hebraico é Danani,
Deus julgou-me e considerou-me indigna, por isso fez-me estéril. Agora ele me julgou de novo, desta vez favoravelmente, e também escutou minha prece, e assim ele me deu um filho. Portanto, ela chamou de Dan, certo? Então foi Rachel que deu o nome ao filho de Bilhá. Bilhá, serva de Raquel, concebeu novamente e deu à luz para Jacó um segundo filho e uma filha gêmea. Rachel disse: persistentemente supliquei, né, que no hebraico supliquei é niftalti, a Deus para equiparar-me com minha irmã, e consegui. E então ela chamou o nome do segundo filho de Bilhá de Naphtali. Quando Leia percebeu que cessara de dar à luz e viu Rachel que tinha dado sua serva a Jacó como mulher, ela também tomou sua serva Zilpá e deu-a a Jacó como mulher. Embora fossem irmãs, Bilhá e Zilpá não tinham esse estatuto legal, pois como filhas da concubina de Lavã, elas eram consideradas propriedade dele, destituídas de posição na família. Jacó, portanto, não violou a proibição da Torá de desposar duas irmãs ao casar-se com elas. Dessa forma aqui cumpriu-se a visão que a própria Leia teve, a visão profética, que Jacó iria casar-se com 4 mulheres. E agora Leia, sem perceber, ela deu cumprimento à profecia, dando a sua serva como esposa ao seu marido, né? Então, a 4ª esposa. Verso 10, Zilpá, serva de Leia, deu à luz para Jacó um filho e uma filha gêmea. Zilpá era mais jovem das 4 mulheres de Jacó. Quando Zilpá deu à luz, Leia disse: a boa sorte chegou. Então ela chamou o recém-nascido de Gad, certo? A boa sorte no hebraico também pode ser dito como Gad. No entanto, ela disse a Jacó: tu me traíste, que no hebraico é Bagad, concordando em ter relações íntimas com minha serva, pois visto que eu já te dera filhos, não precisavas aceitar a minha oferta, embora ela própria tivesse dado sua serva a Jacó. Leia achava que ele devia tê-la recusado. Assim, além disso, permissão formal não necessariamente significa consentimento sincero, né? Mas uma pequena intriga aí no casal, né? Verso 12. Zilpá, serva de Leia, concebeu de novo, como durante a sua primeira gravidez, não teve nenhuma indicação fisiológica da gestação, antes que seu abdômen começasse a crescer. Quando ela deu à luz a um segundo filho e uma filha gêmea para Jacó, Leia disse: agora que dei à luz ainda a outro filho por meio de minha serva, serei louvada, pois mulheres jovens me louvarão. Louvarão no hebraico também é dito como Ishiru. Por causa disso, então ela deu o nome a este pequeno, este filho de Asher. Ok? Então aqui nós concluímos a nossa terceira aliá, né? E a nossa terceira aliá, nós encerramos de que forma? Então, como o tema central é Jacó, suas esposas e os seus filhos, porque formarão as 12 tribos de Israel. Então, fazendo um resuminho aqui para nós encerrarmos a nossa aliá de hoje, e na sequência de amanhã, nós estaremos vendo, né? Quais são os filhos que ainda virão, quais serão seus nomes e por que dos seus nomes, qual a ligação. Amanhã nós veremos isso daí. Mas resumindo aqui hoje, né? Nós temos aí o que? Jacó, primeiro ele casa com Leia e em seguida com Rachel. Lavã, ele dá a Leia a sua
serva mais nova, que é Zilpá, para enganar Iacove durante o cerimonial de casamento, e ele dá a sua serva mais velha, Bilá, para a sua filha Rachel, justamente para confundir Iacove no cerimonial de casamento. Mas a partir do momento em que Lavã ele deu a Zilpá, a mais nova, como serva de Leia, isso está dado, não volta atrás. A mesma coisa aconteceu com Bilá e Rachel. Então, dessa forma ficou, né, as duas irmãs gêmeas idênticas, Leia e Rachel, com as suas respectivas servas que foram dadas pelo seu pai. Posteriormente, Zilpá e Bilá tornam-se também esposas, né, de Iacove. Então, a visão de Leia se cumpre, onde ela teve a visão que Iacove teria 4 esposas. Então, até aqui na nossa aliá de hoje, né, capítulo 29, verso 18, até o capítulo 30, verso 13, então nós temos o seguinte panorama, Iacove, suas esposas e os seus filhos. Primeiramente, Iacove e Leia. Então, Leia deu a Iacove 4 filhos: Reuven, Shimon, Levi e Erudá. Reuven, Levi e Erudá tiveram uma irmã gêmeas, e Shimon teve 2 irmãs gêmeas, ok? Iacove e Bilá. Bilá deu à luz a 2 filhos para Iacove, Dan e Naphtali. Cada um teve uma irmã gêmea também durante o parto. E até aqui, né, temos agora a parte de Iacove e Zilpá, né, que deu à luz a 2 filhos para Iacove, né? Zilpá, serva de Leia, Bilá, serva de Rachel, e a partir do momento aqui tornam-se esposas de Iacove. Então Zilpá, ela deu à luz 2 filhos para Iacove, Gade e Asher. Eles também tiveram cada um uma irmã gêmeas. Então, portanto, até aqui nós temos 8 filhos para Iacove e 9 filhas para Iacove. Ou seja, 8 filhos, ainda faltam 4 para completar os 12 filhos de Iacove e, portanto, as 12 tribos de Israel. E assim nós continuaremos a nossa aliá amanhã para vermos o que vai acontecer nesta história dos nossos patriarcas e das nossas matriarcas e dos 12 príncipes das tribos de Israel, ok? Então, não esqueça, né? Faça a sua anotação aí, né? Todo dia às 14 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui sempre reunidos em A Tarde com a Torá. É o nosso compromisso e é o nosso encontro marcado. Portanto, como mensagem mais profunda, mais sublime, mais singular, mais espiritual, não esqueça que, seja qual for a adversidade, a prova, o teste, você precisa estar em conexão com o infinito, o En Sof, o Todo-Poderoso. E você não se sentirá sozinho, não se sentirá abandonado. Muito pelo contrário, sentir-se-á sempre sustentado pela destra poderosa, bondosa e misericordiosa do Todo-Poderoso. A você, a sua família e os seus propósitos, sucesso, bênçãos sobre bênçãos, para vitórias e conquistas. Shalom, shalom. Até amanhã.